Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês como está sendo a minha experiência com a amamentação. Mas em primeiro lugar, eu quero falar pra vocês que desde a minha gravidez, o meu objetivo, assim, a minha meta era amamentar a Elisa exclusivamente por 6 meses. Eu não sabia como seria essa experiência. Sem dúvida, é uma experiência muito intensa para a mulher. É algo que realmente a gente tem que querer muito e querer todos os dias, porque é uma coisa que exige bastante da gente, uma dedicação e uma disponibilidade, assim, quase que 24 horas para você estar ali pertinho do seu bebê. Assim, é indescritível a sensação de saber que o seu bebê está se alimentando de você. É uma coisa assim extraordinária, talvez seja a melhor palavra assim. Então, sim, eu tenho conseguido amamentar a Elisa, mas com alguns contratempos que eu vou contar para vocês agora. Eu levei para a maternidade conchinha, pomada de lanolina, bico de silicone. Eu fui assim com um arsenal de coisas porque eu pensava, se eu não conseguir com isso, eu vou usar isso, eu vou. E eu pensei, eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero amamentar a minha filhinha. Quando eu cheguei lá no hospital, nas primeiras horas de vida, eu consegui amamentar a Elisa, ali na recuperação da cesárea. Foi assim, já um primeiro momento, é lindo, lindo ver o bebê, assim, ele já nasce sugando, né? Como pode, né? Ele já sabe que ele precisa sugar, né? E já num primeiro momento eu pude ver assim que ia ser bastante dolorido, né? Que não é nenhuma novidade pra ninguém. E eu tava ali saindo colostro, tudo bem. No outro dia também, saindo colostro. Mas toda vez que eu ia colocar, fazer a pega pra ela tinha muita dificuldade de fazer a pega, mas ela fazia. Mas com muita facilidade ela perdia a pega. E assim foram praticamente os 2 primeiros dias, ela chorando muito. E a gente naquela batalha de conseguir fazer ela fazer a pega certinha. Mas o que realmente estava atrapalhando muito é a questão de eu ter o bico plano. Então o bebê não consegue identificar onde é o lugar para ele pegar. E aí eu tinha que fazer aquele C, mas quando eu soltava ela perdia a pega, então tava ficando assim muito estressante para ela também. Porque a gente via quanto ela ficava irritada quando ela perdia assim, é só abrir a boquinha e já saía. E eu tinha o bico de silicone dentro da minha bolsa, que eu já vou mostrar pra vocês. E veio uma enfermeira e me falou: "Ó, no teu caso seria bom tu utilizar, porque tu não tem o bico e tudo". Mas eu não queria já fazer uso dele assim como uma primeira cartada, então eu dizia: "Ah, tudo bem" e tal. Não falava que eu tinha trazido, né? E assim foi umas 4 enfermeiras ali naqueles 2 primeiros dias, mais ou menos, que foram me falando. E eu, tudo bem, até que por último eu falei, eu tenho ali, pega ali na minha mala e vamos ver se assim ela consegue fazer a pega melhor. Gente, tava doendo sim pra amamentar, mas não foi o fator determinante pra mim fazer uso desse aparato, né, que é o bico de silicone, até porque existe muita, já vou mostrar pra vocês, existe muita polêmica em relação a ele. E eu até vou falar um pouquinho dos prós e dos contras já pra vocês. O que eu utilizo até hoje é da marca Man. Ele vem nessa embalagenzinha plástica. Ele é bem molinho, a parte que vai no corpo. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Ele tem esse biquinho aqui. Aqui é um pouco mais firme, aqui é bem macio. Então ele se ajusta ao peito. E o bebê vai ali, puxa o bico, entra, né, nesse funilzinho e o bebê consegue mamar. Com a Elisa, gente, foi assim automático. Eu coloquei e ela começou a mamar de uma maneira muito melhor, mais forte e mais certinha. Em relação à dor, ele diminuiu bastante a dor também. Mas eu acho que se a mãe consegue suportar a dor e o bebê sabe fazer a pega, é bom não fazer uso desse adereço. Por quê? Esse acessório, né? Não é um adereço. Meu pediatra, depois quando encontrei ele, contei toda essa história, ele falou uma questão seguinte: o bico de silicone ele faz com que o bebê tenha que fazer muita força para sugar. Com isso,
ele acaba gastando mais energias do que ganhando. E também ele suga menos leite do que quando ele pega direto no peito. Isso se comprovou, essa teoria dele, no sentido de que a Elisa perdeu mais de 15% do peso dela nos primeiros dias ali de vida e demorou muito, 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 muito para ganhar peso, até a gente chegar ao ponto crucial assim para mim, que foi como um tapa na minha cara, que foi quando a gente viu que eu teria que fazer um complemento com leite fórmula, que é uma coisa que eu não queria. Eu não sou contra a fórmula, muito pelo contrário, hoje a minha bebê toma fórmula uma vez por dia, mas é uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça que eu não queria. Lá na maternidade, como ela chorava muito e não conseguia fazer a pega, uma enfermeira já tinha me oferecido, a gente vai lá dar um complemento para ela e tudo. E eu falei, não, eu quero insistir na amamentação. E ela não tomou lá na maternidade e não tomou até 40 dias de vida. Quando eu conheci o Dr. Antônio, eu vi que ele não é aquele tipo de pediatra que fica, passa pra fórmula, fórmula é mais rápida, é mais fácil. Eu sei que tem médicos que levam nessa linha, mas a gente não pode generalizar, porque eu lembro que na primeira consulta a gente fez uma pesagem e aí ele pediu 7 dias pra gente avaliar a amamentação dentro daqueles 7 dias, se ela ganhasse pelo menos aquela quantidade mínima aceitável diária. E deu certo, a gente chegou lá 7 dias depois, tinha ganhado lá as gramas que precisa para 7 dias. Então o doutor Antônio falou, mãe, parabéns, tá dando certo, apesar do bico de silicone, então continua, toma bastante líquido. Como eu sempre percebi, essa até é uma outra questão, que eu nunca tive muito leite, meu peito não pinga, se eu botar conchinha não sai leite. Eu comecei, paralelo a isso, a tomar um comprimidinho para ajudar a vir um pouco mais de leite, que também essa é uma outra questão um pouco polêmica, mas eu não vou aqui indicar, porque você deve conversar com o seu pediatra, mas que eu achei que realmente deu uma melhorada na quantidade. Como eu tava falando, nessa primeira consulta com o Dr. Antônio, ele elogiou, a gente pesou, tava tudo certinho. Quando lá pelos 40 dias a gente foi novamente lá no Dr. Antônio, a Elisa estava na média de ganho diário, ela estava abaixo do mínimo. E realmente eu vinha percebendo no decorrer dos dias que ela vinha chorando mais. É difícil aceitar, ela tinha muitos traços de fome mesmo. E eu focada, amamentação exclusiva é o que eu quero, é o que eu quero pra mim. E eu vou continuar e vai dar tudo certo. Quando a gente chegou lá na balança e teve essa surpresa de que ela não estava mais no ganho mínimo aceitável, o doutor Antônio falou, mãe, vamos entrar com complemento, a gente precisa dela forte para ela sugar bem, não é uma coisa definitiva. E ele tinha me pedido para dar 3 complementos diários e depois a gente iria diminuindo. Hoje, aos 3 meses da Elisa, ela mama durante todo o dia no peito e antes de dormir a gente faz o complemento apenas uma vez por dia. Outra questão que eu quero falar, naquele dia que eu tive que fazer o complemento, começar o complemento, é que foi, gente, tipo, o pior dia pra mim, assim, da minha maternidade, porque era abrir mão daquilo que eu tava tão convicta e tão focada em fazer. Ele tinha me dado a opção, em vez de dar o leite fórmula, eu dar no meu leite mesmo, ordenhado. Então eu fui lá, comprei uma bombinha da marca que ele me sugeriu, inclusive foi um pouco caro. E eu cheguei em casa e não saía absolutamente nada. Claro, eu tava já um pouco abalada, eu tava um pouco, assim, triste mesmo por ter que fazer o uso, assim, do complemento. E isso travou totalmente meu leite. Então, naquele dia mesmo à noite, a gente começou a complementar. Primeiro a gente usou de uma marca, daí não adaptou muito bem, deu muitos gases. Depois a gente passou para outra. Hoje ela toma essa segunda marca que a gente está complementando e tudo está dando certo. Passado aquele primeiro momento onde eu tive que, assim, abrir mão daquilo que eu queria, né, dos meus ideais, assim, né, eu vi que tudo dá certo também. A Elisa tá bem, tá forte, saudável, ao ponto que, como ele tinha falado, dava para diminuir. Nós fomos de 3 mamadeiras para uma, apenas uma mamadeirinha.
Não que eu ache que a mamãe, eu não quero incentivar ninguém a dar fórmula, eu acho que cada mãe tem que fazer o que é bom pro seu bebê. O doutor Antônio mesmo falou, mãe, a gente precisa dela bem, dela saudável, né? Se der pra gente voltar só pro peito, melhor ainda, ótimo. A Elisa não é um bebê muito gordinho, ela tá, assim, na estica mesmo do peso que ela precisa. É um bebê, assim, mais miudinho. Mas eu sou bem tranquila também em relação a isso. E com todos os percalços, com todos os contratempos, estamos aqui firme e forte, 3 meses da minha princesinha amamentando, né? Mesmo que tenha complemento à noite, tudo tá dando certo pra gente. Então, por um lado, eu fiquei feliz, por outro, eu fiquei um pouco frustrada no começo, mas depois eu superei tudo isso e hoje no período da noite até é um momento bem especial assim do Rafa com a Elisa, então ele dá o complemento, ele faz ela dormir, coloca ela no bercinho para dormir. Então a gente criou assim aquele momento deles e ficou bem legal também. Eu vejo que ele consegue ter assim uma rotina ali que é só dele mesmo, né? Então, gente, essa foi a minha experiência com a amamentação. Muito obrigado pela companhia. Me conte aqui embaixo como foi a sua experiência. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.